o inferno tremer. Por que eu estou usando essa expressão? Porque eu quero que os irmãos acompanhem uma letra de música. E se tudo der certo e a tecnologia ajudar, vai dar certo de tocar essa música aqui. Tá certo? Nós, quando falamos de Espírito Santo, como é o tema das 13 lições que nós vamos ter, e já iniciou na semana passada, nós ouvimos e sabemos muito, porém pouco, de forma reformada, de forma como de fato o sistema teológico, doutrinário que nós temos fala sobre o Espírito Santo, porque é muito divulgado e presente na sociedade em geral a ação do Espírito Santo, ou o que o Espírito Santo faz no meio do que é a igreja de Deus, por meio de uma visão pentecostal, neopentecostal. Então, a própria imagem de fogo consumidor se remete a isso, e é uma provocação. Vamos ver se vai dar certo? Já começou que não está nem passando. Hoje vai tá... Passa para mim o slide daí, que não está passando aqui. Uma chuva diferente agora está se sobe o som formando no céu. Temporal de bênçãos e poder. Visão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos. Dica dada, hein? Já dei a dica pro Rafael, hein? Olha lá, ó. Tem 4 músicas ali, ó. Dá para cantar as 4 juntas já, entendeu? Meus irmãos, provocação feita. E eu já faço uma segunda, que já tem uma situação complicada aqui, que não se mistura, não é água e vinho, mas primeira parte, chuva, água. Segunda parte, fogo. Ou tem fogo ou tem água. Não dá para ter muito fogo com muita água, né? Mas ambos sinais do quê? O que essas 4 músicas estão falando? O que elas expressam? Vamos interpretar agora aqui. Oi? Espírito Santo. O que do Espírito Santo? Hã? Batismo do Espírito Santo. O que mais? Movimento. Algo que acelera, né? Algo que não é estático, pacato, mas que tem energia. O que mais? 500 graus de puro fogo, santo e poder. O que isso quer dizer? Ajuda aí, vocês têm que me ajudar. Metade da aula é só isso, então vocês têm que me ajudar. Que fica agitado, corre para lá e para cá, cheio de energia. É isso ou não é isso que a gente vê como resposta ou afirmação da maioria das igrejas
sobre a ação do Espírito Santo, sobre ter o Espírito Santo. Agora o impossível vai acontecer, é a promessa de Deus. O fogo vai descer, fogo consumidor que purifica. E de fato a palavra de Deus fala que o fogo é usado como exemplo de purificação dos pecados, né? Mas o fogo ele desce, ele não está subindo, ele desce então, porque ele está vindo de Deus para purificar. Mas que mais? Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. É poder. Veja que a ação espiritual não é só com o Espírito Santo, mas é como se ele abrisse a oportunidade da ação espiritual de Deus com toda a hoste celestial agindo. Para quê? Com qual finalidade? Toda enfermidade não resiste e sai. Todos são batizados, dando glória no meio do fogo. Ali no meio do fogo, o fogo cai. É algo que não dá para conter. E aí vem alguns mais conhecidos, né? Aqui hoje vai queimar, deixa o fogo te queimar, fogo santo, né? Ou desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Aí lembrando lá da história, né, da viúva pobre, certo? Sinal de prosperidade. Desemboca o vaso, vira, deixa o vaso virar e enchendo de azeite, tira outro e joga mais azeite, enche. Ser preenchido com a unção de Deus, porque azeite é o quê? É a unção de Deus. Não é a água benta, mas é o óleo ungido, o azeite. Esses são símbolos, sinais, cantados, pregados, de uma compreensão da relação entre o ser humano e o Espírito Santo de Deus, que embora possua certas conexões pinçadas da Bíblia, elas não representam de fato a ação de Deus. E aí, historicamente, eu vou trazer dois elementos. Dente de ouro, década de 80, finalzinho dos anos 90, início dos anos 90, final dos 80, início dos anos 90. Dentro das igrejas, as pessoas cheias do Espírito estavam tendo as suas obturações transformadas em ouro, dente de ouro. Aí valeu a pena ter obturação, né? Olha só. Então, o dente, o metal, o material se transformava em ouro. Pergunta: o que isso tem a ver com o reino de Deus? Isso acontecia dentro da igreja, no horário de culto. Aí você fala, isso é coisa dos pentecostais. Bom, Jeová é algo que você talvez não conheça por esse nome, mas você já ouviu e viu vários vídeos de pessoas girando, sapateando, caindo, não para frente, né? Mas o manto vem e
Mas era o Espírito Santo que fazia essas pessoas perderem o controle de seu corpo a ponto de fazerem e se expressarem de qualquer forma. Então, expressão popular no contexto neopentecostal brasileiro, que descreve manifestações emocionais intensas, físicas: pular, dançar, gritar, girar, rolar no chão, até questão de imitar animais. Aí você fala: não, a gente vive para ver as coisas, né? Não sou tão velho assim, mas já consegui ver, testemunhar. Lá não era numa igreja, era um evento fora, mas era a manifestação do Espírito. E aí, veja que não necessariamente com este nome, mas a gente já ouviu falar do tal do manto. E várias músicas neopentecostais falam do tal do manto. A capa, o manto, é o poder de Deus. Cuidado com o manto. E aí, é o paletó que o pastor passa e ele vai fazendo carreirinha assim, ó. O pessoal na fila, ele só vai passando assim, é que nem efeito dominó de fato. Tum, 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 vai caindo. Poder de Deus, a unção. Sapatinho de fogo, tem a ver com dançar, né? Canela de fogo, ou o mistério. É sempre o mistério de Deus. Eu estou buscando algumas pequenas expressões, alguns elementos que estão presentes na maioria das igrejas evangélicas, para não falar de fora do país, daqui do Brasil. E para não falar de todo o Brasil, que é grande também, no estado de São Paulo, ou mais ainda, em Itapeva. Não vou te convidar para faltar ao culto e ir em outra igreja, mas se pudesse, converse com as pessoas que se dizem crente. Amanhã, segunda-feira, pede para ela falar como é que foi o culto. O que teve no culto? Se o culto foi bom ou ruim e por quê? O que isso tem a ver com o verdadeiro evangelho? O que a lição de hoje pretende? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Antes de fato ver o que a Bíblia diz, o que vocês acham que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Pode falar. Oi? Consolador. Traz consolo em meio a essa vida dura que nós vamos viver de conflito com o pecado. O que mais? O pastor deu dica semana passada na aula já, né? Nós somos moradas do Espírito Santo. E se ele mora em nós, ele faz o quê? Dá discernimento. Discernimento do quê? Nos faz compreender o quê? Vou para uma dica mais fácil ainda, que eu acabei de falar na devocional. Lucas 3-13, se eu não me engano, verso 11. Nós falamos da palavra de Deus, por quê? Quem fala? Somos nós? Quem que fala? Somos apenas um alto-falante, correto? Porque quem fala por nós é o Espírito Santo. É isso que Jesus está falando. Vamos para alguns textos. Nós vamos ler todos eles e tentar examiná-los. Comecemos por Êxodo, capítulo 31. Eu não vou
nós não vamos hoje chegar ao extremo de finalizar tudo, até mesmo porque tem mais 11 lições pela frente, falar sobre o Espírito Santo. Mas relembrando então que nós vamos falar do Espírito Santo no processo de edificação, Êxodo capítulo 31, de 1 a 11, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. O contexto é do povo que sai do Egito e agora está tendo que aprender o que é adoração a Deus, e dentro disso então existe a necessidade de um espaço delimitado para esta adoração acontecer, que era a tenda, o tabernáculo, não o templo, antes o tabernáculo, uma grande tenda onde, pela instrução de Deus, de todas as suas características, medidas, o Senhor seria adorado, e a forma como isso iria acontecer. Para isso ser feito, o que Deus providenciou? Como diz o começo do texto, eis que, o que? Verso 2, eis que chamei. E o verso 3 diz, e o enchi do Espírito de Deus. Nós vamos ver aí no mínimo 2 homens citados, nomeados, mas isso representando tantos outros auxiliares que foram enchidos, preenchidos pelo Espírito de Deus. Para quê? Para pular, sapatear, dançar, reteté? Não. Para quê? Para que eles foram enchidos do Espírito Santo de Deus? Me ajuda. Para fazer a obra do tabernáculo, está escrito ali. Você agora vai ser artífice, você vai aprender a trabalhar com pedra, com tecido, com toda sorte de materiais para construção, adornação, decoração. Você não vai ser o designer, você vai ser o designer, mas você também vai ser o pedreiro, você vai ser o joalheiro, você vai aprender. O Espírito Santo de Deus preencheu esses homens para que eles pudessem ter habilidades para fazer o que Deus deu para que eles fizessem. Pergunta: a habilidade que cada um de nós temos é genética? É parte da escola, da formação, das habilidades que nós nascemos com ela e desenvolvemos e aperfeiçoamos? Também, explicação humana disso. Contudo, a visão maior é o quê? Você só sabe fazer o que você faz porque Deus te deu habilidades para isso. Deus te fez do jeito que você é.
e Ele te deu habilidades. E veja que, se não está claro o texto de Êxodo 31, né, os outros vão deixar um pouco mais claro isso, mas tudo que nós fazemos porque Deus nos permite, nos capacita, nos habilita para o serviço. A ponto de Paulo falar que tudo que você fizer, façai para quem? Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façar qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Portanto, na concepção do crente, do Filho de Deus, não há nada do seu fazer, do seu serviço, que não provenha da graça de Deus de lhe conceder dom, habilidade, possibilidades de fazer algo pelo outro. Porque o que nós fazemos não necessariamente nos atende. O nosso trabalho, e aí cada um pense agora no seu trabalho, na sua labuta de todo dia, você o faz não para si, mas é em benefício do outro. Você ganha uma paga por isso, seu salário, mas o seu serviço em si é por outro. É para o outro. Então a pergunta a se fazer é: de que modo nós estamos cheios do Espírito no nosso serviço? Se é o Espírito Santo de Deus que age nas pessoas, quer crentes ou não, dotando-as de habilidades para fazer, como é que nós nos enchemos do Espírito nisso? Por isso que Paulo vai falar, instruindo aspectos sociais, sobre pais, filhos, né? Ele chega na hora dos servos, capítulo 5, se eu não me engano, de Efésios, ou Filipenses, não lembro agora, de cabeça, acho que é Efésios mesmo, que ele vai falar do capítulo 5 e 6, sobre a relação pais e filhos, e aí ele vai falar depois dos servos e servas e dos patrões e empregados. Se você é patrão e tem empregados, eles não são seus empregados, eles são servos do Senhor. Tenha essa percepção. Se você não é empregado, se você não é empregador, mas é empregado, tem consciência que esse empregador, você não trabalha para ele, você trabalha para o Senhor. Portanto, a relação sempre é você tendo uma perspectiva de que você serve a Deus, de que o seu serviço, de que as suas habilidades, de que tudo aquilo que Deus te deu de forma gratuita tem um propósito. O Espírito Santo de Deus te usa com os seus dons, com as suas habilidades, porque foi Ele que te deu. Para quê? Para agir. Aí você fala, mas é isso? Ué, eles não foram escolhidos para fazer tenda, para quebrar pedra, para lapidar pedra, para costurar? É isso que está escrito aqui no texto de Êxodo 31. 1 Coríntios 12, vamos para todo o capítulo 12. Normalmente falamos muito do 13, ficamos no 13, mas vamos olhar o 12 que dá contexto para o 13. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus,
senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois de dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Qual a reflexão que Paulo nos traz? Se o contexto do Velho Testamento, a gente pegou apenas um trecho de Êxodo, mas podemos lembrar de Sansão, alguns exemplos claros, né? Bem gritantes. O Espírito Santo de Deus, ele ia, mas ele não ficava na pessoa. Ele ficava para um determinado período. A pessoa era preenchida pelo Espírito, executava a obra, mas não ficava o Espírito Santo de Deus habitando nela. A partir de Cristo, a mensagem que ele faz é: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. O Deus Emanuel, o Deus presente, ele se manifesta a partir de Cristo, e essa promessa ela continua, não porque Cristo está aqui, porque ele foi para junto do Pai, mas o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração.
Deus está habitando no homem. Deus conosco, sempre. O Espírito Santo de Deus agora habita no homem. Não entendas. Mas se ele habita, e se ele está presente no ser humano, para quê? No ser humano convertido? Para quê? Você consegue achar nas palavras de Paulo alguma ligação com o que é cantado? Como nós acabamos de ouvir aqui a música. Você consegue ver alguma relação do que o apóstolo Paulo está falando, de ser preenchido pelo Espírito Santo e receber dons de Deus, com alguma das listas do que acontecem nos cultos das igrejas? De muitas delas, da manifestação do Espírito, do encher-se do Espírito. Perceba que a gente não consegue fazer essa relação, por quê? Porque Paulo começa falando de que a ação do Espírito, verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, verso 7, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Por que você tem o Espírito Santo? Porque Deus quer que você colabore com a obra dele. Ponto. De que forma? É outra pergunta. Saber que nós não somos obra do acaso, nos dá sentido. Nós não somos obras do acaso. As coisas não são uma sucessão de fatos, de eventos probabilísticos que nos fizeram ser o que nós somos. Todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Então, se você é o que você é, se você faz o que você faz, e eu não vou nem agora pensar de dentro do contexto de igreja, mas como estudante, como profissional, você o faz para a glória de Deus, porque Deus quis que você fizesse. Porque Deus escolheu isso para você, com um fim proveitoso. Deus é que te dotou de condições para isso. De modo mais específico, dentro da igreja, aí a gente vai agora para o que nos interessa, para distanciar de uma fé que não é nossa, porque o que todas aquelas coisas que acontecem em outros lugares fazem de acontecer dentro da igreja? Se o irmão ou a irmã fala em línguas, é cheio. Se a pessoa dança e sapateia, é cheia. E se você não consegue dançar? Ao dançar tropeça no pé da frente.
né? E se você não sente? Se você não sente o que as pessoas estão sentindo, com todo fervor, 500 graus, né? Perceba que a relação do Espírito Santo nesse contexto é uma relação de divisão, não é de união, porque uns serão ungidos, outros não. Uns receberão unção, outros não. Uns serão santos, outros pecadores. Uns serão mais, outros serão menos. E isso é novidade? Não, por quê? Porque Paulo está falando com Coríntios por causa de quê? Modo de que ele está se preocupando em falar com Coríntios sobre dons? Se não porque esse povo de Coríntios estava fazendo exatamente isso. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu planto bananeira, eu ando de bicicleta. Paulo está falando, o que vocês não estão entendendo? O que vocês fazem, o fazem porque Deus tem um propósito na vida de vocês e mais, na vida da igreja. E se vocês não entenderam isso, e aí ele vai continuar, né? Verso 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Primeiro, não é você que escolhe, é Deus quem faz, é Deus quem te dá o dom, conforme Ele quer. A ação do Espírito Santo é conforme Ele quer, o planejamento dEle. Para o quê? Aí vem a consequência. Porque, verso 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo é o cabeça de um corpo chamado igreja. Somos nós. Nós somos então membros desta igreja. Filadélfia? Não. Igreja invisível, igreja de Cristo, espalhada pela face da terra. Para quê? Deus te salvou, te chamou, te criou, te dotou de habilidades. Para quê? Qual o objetivo? Para que você está aqui? Essa é a reflexão inicial. Seja o que for, entenda, você não é melhor do que ninguém. É isso que Paulo vai começar a discorrer a partir do verso 12. A igreja é uma só, o corpo é um só, o Espírito de Deus que age na igreja é um só. Portanto, esta igreja, esse conjunto coletivo de pessoas, age, faz para Deus, não porque é especial, um é melhor do que o outro, mas porque Deus quer assim. E Deus dotou esta igreja, este corpo, com diversidade. Se todo mundo só orasse, o que seria da pregação? Se todo mundo só pregasse, o que seria da oração? Para trocar em outros exemplos que Paulo fala aqui. Tem como a igreja permanecer, e aí não é esta construção aqui. Tem como a igreja de Cristo permanecer se não for um crente com outro crente, aprendendo a viver com Cristo? Alguém que sabe mais, ajudando alguém que sabe menos a saber mais? Como é que uma pessoa que se converte aprende o que é ser cristão? Paulo aprendeu a ser apóstolo com Cristo ensinando a ele, direto, já que ele não viveu com Cristo 3 anos. Os casos excepcionais de Cristo ensinar estão registrados na história. Mas de forma ordinária, um membro deste corpo só se entende como membro e passa a ser membro deste corpo
e se entende, se faz parte desse corpo quando outras pessoas ajudam ele a entender o que é ser membro. Ao invés do olho falar para o nariz, você não presta, você é menos digno, o olho olha para o nariz e fala: você sabe qual é a sua função? Você não tem que ficar olhando para mim e pensar, como seria bom ficar olhando. Não, a sua função é cheirar. É isso que Paulo está tentando falar para a igreja de Corinto. Para que eles entendam que a riqueza, a beleza da ação do Espírito Santo de Deus na igreja, no povo, está na diversidade de serviços, de habilidades que Deus dotou cada um de nós para fazer o quê? Para servi-lo, das mais diversas formas, nas mais diversas necessidades que as pessoas apresentarem. O texto, ele segue falando exatamente isso. Ora, verso 27, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos um? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí você fala, mas então, peraí, Paulo está se contradizendo, ele está falando para procurar os melhores dons. Qual que é o melhor dom? Aí vem o capítulo 13 para falar do amor. Porque se você entende o que Paulo fala de amor aqui, ele vai falar, quando você entender que o amor de Deus, e o que ele expressa aqui é o amor que você quer ter, que é o maior dos dons, significa você abrir mão de si, se esvaziar em serviço ao outro, pois bem, agora você entendeu. Maior não é o que serve, mas o servido. É isso que a palavra de Deus fala? Hã? Não, né? Ao contrário, troquei. Maior é o que serve. Não é quem está sendo servido. Por que maior é o que serve? Paulo, ele vem falar, olha, para alguns acham que aqueles que são decorosos, não sei o que, eles merecem mais honra. No reino de Deus é diferente. Deus deu honra àqueles que são insignificantes. A pessoa, vou pegar exemplos bem práticos. A pessoa, ela vem na igreja, entra muda, sai calada, ela não faz muita coisa, mas ela ora. E ela fica na casa dela, no serviço dela, ela ora. Ela é imbuída a orar pelas pessoas. Quando ela ouve alguma coisa, ela pensa em colocar isso diante de Deus e orar. Tem gente que é isso, é movido a orar pelas pessoas. A gente vê? Não vê. Agora, alguém descarta que isso é importante? Alguém acha que isso é menos honroso do que estar aqui na frente no púlpito falando, pregando para multidões? Perceba, portanto, que o que Paulo está falando é que todos nós temos que entender que quando falamos do maior dom, que é o amor, ele vai direcionar todo o resto. Porque o que importa você dar a sua vida em favor do outro se não for por amor? De nada vale. Por isso que o dom supremo é o amor. É o aprender a abrir mão de si. E se isso não é abrir mão, se esvaziar para que Cristo age em você? Efésios 4, de 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. De forma diferente, Paulo está falando o quê? Que a unidade da igreja, o crescimento da igreja, a edificação da igreja se dá pela execução dos dons do Espírito, que Deus nos deu, da forma como Ele quis, que Ele escolheu. Para quê? Para que houvesse harmonia. Mais do que harmonia, para que todos pudessem ser auxiliados nas suas necessidades. Se todos nós pensássemos da mesma forma sobre tudo, tivéssemos o mesmo olhar e fizéssemos as mesmas coisas, não seríamos indivíduos com as suas peculiaridades e individualidades. Perceba que o reino de Deus não é transformar todos nós aqui em iguais uns aos outros, mas iguais a Cristo. É isso que ele fala em alcançar a verdadeira estatura de Cristo. Todos nós devemos nos aproximar cada vez mais do que é Cristo. Para isso tem uma forma. Qual é essa forma? Um auxiliando o outro com aquilo que Deus lhe deu. Deus te chamou não apenas para ir para o céu. Tem algo a você para ser feito aqui, enquanto o céu não chega. É o Espírito Santo de Deus quem faz. Eu não sei falar. E quem disse que é você que fala? Perceba que Moisés usou a mesma desculpa. Quando chamado e confrontado por Deus, você vai agora diante de Faraó, ele fala o quê? Sou pesado de língua, não sei falar direito. E Deus fala para ele: isso é problema? Você está indo em nome do eu sou. A única coisa que você tem que falar é: eu venho em nome do eu sou. Você não tem que se preocupar com o que você vai falar, eu vou falar por você. Jesus está falando que diante de qualquer mazela ou diante do maior desafio que é você proteger a sua vida, quem fala por você é o Espírito Santo. É isso que nós vemos em Lucas.
o que existe em nós que nos impede de ser cheio do Espírito? O que existe em nós que nos impede de servir ao Senhor com o dom que Ele nos deu? 1 de Pedro 2, de 1 a 9. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ora, pois, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para ser um povo santo, separado, exclusivo dele, para serviço dele. Só que serviço implica ação, e esta ação é guiada, direcionada por Deus, pelos dons, habilidades que Ele nos dá, não segundo o nosso olhar, mas segundo a obra dele, a necessidade da obra dele. Perguntinha para fechar: você está cheio do Espírito? Você sabe qual é a sua função no reino de Deus? O Espírito Santo continua sendo o mesmo, a palavra continua sendo a mesma. O que muda é o nosso coração. Portanto, onde você se vê na igreja de Cristo? Onde você se vê servindo ao Senhor? O serviço é santo e o serviço é mútuo, coletivo. É para isso, uma das coisas, é para isso que o Espírito Santo de Deus está entre nós, se faz presente, habita no meio da igreja. Tem muita coisa sendo cantada, tem muita coisa sendo feita, mas o que é para ser feito pelo poder de Deus tem sido negligenciado, seja lá ou seja aqui, porque isso depende do nosso coração reconhecer a disposição de servir e parar de falar que não sabemos, não podemos, porque quem faz não são as nossas habilidades, é Deus. O dom é de Deus, o chamado é de Deus, o serviço é de Deus. Você apenas faz, se dispõe. Que Deus nos abençoe. Agora deixa eu pegar o versículo aqui.